Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, com o nosso tema Sensibilidade do Terapeuta. Olha que tema sensacional. Nós vamos trabalhar, então, dentro desses questionamentos sobre a sensibilidade do terapeuta. Então, vamos lá, deixa eu só organizar aqui que nós estamos transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, para que todos possam ter acesso direitinho, né? Então, nós já estamos organizando aqui. Ok, muito bem-vindos também ao Instagram. Ok, tudo certo agora. Eu trago hoje a oportunidade de você aprofundar um pouco mais sobre a sensibilidade do terapeuta. Nós vamos entender sensibilidade, neste caso, como uma capacidade inata de o terapeuta perceber o seu entorno. Então, ele traz consigo esta condição. E tem a ver com intuição? Tem a ver com intuição. Tem a ver com sensações? Sim, tem a ver com muitas coisas. Então, eu sou Simone Zanella, sou pesquisadora e estudiosa da neurociência e comportamento humano, terapeuta clínica, e quero deixar bastante conteúdo de valor para que você possa enriquecer o seu profissional. Então, nós vamos começar com uma citação do Schopenhauer, né? Onde ele coloca o seguinte: a intuição, ela não é uma opinião, é a própria coisa. Então, apenas para que a gente comece a entender e questionar e refletir sobre este nosso funcionamento, a nossa sensibilidade terapêutica. E aí eu já quero complementar que o próprio Albert Einstein, ele afirmava que seus estudos, eles tinham um alto componente de intuição. Né? Então, em se tratando de falarmos de sensibilidade do terapeuta, nós vamos ter que considerar este processo intuitivo. No entanto, ele colocava que os artistas é que faziam um uso mais intenso dessa função tão interessante. E por que será que ele trazia essa visão dentro desta condição? Por compreender que os artistas teriam uma ligação maior com o processo emocional. Então, vocês vão ver que nós vamos falar sobre isso. A sensibilidade do terapeuta, ela é estritamente emocional, ela é uma sensibilidade intuitiva, ela é mental, ela é psíquica, né? Ela é espiritual. Então, tudo isso nós vamos questionar hoje durante o nosso processo da nossa live. Veja que eu estou falando aqui de um terapeuta indiferente, emocionalista ou sentimentalista, não vai ser o caso. Não é o caso de eu estar falando aqui sobre um terapeuta indiferente. Ou mesmo do profissional que não se atém àquelas atividades, àquelas evidências das suas percepções. Então, veja bem, eu estou falando do terapeuta sensível, não o terapeuta indiferente. Eu estou falando ao terapeuta sensível ao que está acontecendo literalmente no seu momento clínico, nos seus atendimentos, a interação com as suas consultas, com os seus pacientes, e a própria situação do terapeuta na sua carreira evolutiva, no seu processo evolutivo pessoal. Está certo? Então, é aquele terapeuta perceptivo, é aquele terapeuta observador de tudo e de todos. Tá certo? Deixa eu dar o meu boa noite aqui, então, para o Eduardo. Seja muito bem-vindo, Eduardo, Charles, a Vilma. Boa noite, Vilma. Um grande beijo. Luiz também está presente. Um grande beijo para você. Sejam todos muito bem-vindos. E enviem as suas perguntas, porque nós vamos questionar sobre a sensibilidade do terapeuta. Veja que é um tema complexo, um tanto complexo. Nós vamos ter aí um certo nível de profundidade que vamos ter que adentrar, para nós compreendermos como refletir sobre isso, como compreender e como atuar, porque nós temos que trazer para a nossa aplicabilidade diária. Está certo? Então, entenda que
Desenvolver a sensibilidade do terapeuta ou tornar-se sensível ao que a humanidade sente, né? Ser capaz de sentir compaixão, porque sensibilidade tem muito a ver com compaixão. Que tudo isso talvez seja um primeiro indicativo na sua vida de que podemos estar nos tornando verdadeiramente humanos. Então, esse é o primeiro processo que nós vamos compartilhar. Porque o fato de você apresentar um elevado grau de sensibilidade pode expandir a sua visão perante o atendimento ou até, por que não dizer, perante a sua própria vida, né? O olhar do terapeuta que traz um certo nível de sensibilidade, ele é diferente, tá? Você dá valor não apenas àquilo que você vê, mas principalmente àquilo que você não vê, né? Porque existe algo dentro de você que você diz que sabe ou sente, mas acaba não existindo exatamente como apresenta a ciência convencional, um certo nível de lógica. Você simplesmente sabe que aquilo é, né? Então é algo importante para você avaliar. E outra coisa, ver o mundo que você vê, do modo como você vê, ver o mundo com os teus olhos, vamos dizer, as coisas materiais e palpáveis aqui é muito mais fácil. Aquilo que você vê e enxerga com os olhos é muito mais fácil, muito mais simples. O complexo é você alcançar um estágio de desenvolvimento onde você comece a perceber aquilo que é mais subjetivo. Isso é o que é mais complexo. Então, nós vamos trabalhar muito a questão da subjetividade, a questão da sensibilidade do terapeuta, para ele conseguir atuar dentro desta aplicabilidade diária. E muitas vezes no atendimento, ele vai se sentir chamado a atender condições subjetivas. Eu quero trazer alguns casos, alguns exemplos, né, que eu atendi, onde os pacientes eram extremamente sensíveis e buscavam compreender tal fator, né? Por quê? O porquê da sua própria sensibilidade. E um exemplo disso foram relatos de sonhos, né? Eu tive muitos pacientes que traziam sonhos e questionavam se tudo aquilo tinha realmente sentido, né? Se era aquilo que eles exatamente estavam experienciando ou vivenciando tinha sentido ou se eles estavam fora de eixo. Porque aí vinham os questionamentos. Tá certo? Mas como que você vai responder quando o terapeuta ele desconhece a própria sensibilidade, né? Ou apenas não desconhece, mas que muitas vezes ele até conhece, mas ele exclui essa possibilidade, né? Ou até mesmo quando ele tem dificuldade ou sente dificuldade em se inserir no universo do próprio atendido. Tá certo? Então, eu me lembro de um amigo que perdeu o pai num acidente, né? Ele era extremamente jovem, e ao dormir ele tinha sonhos constantes, contínuos, com o pai. Então, ele sonhava com o pai, e ele relatava que ele encontrava o pai através dos seus sonhos. E aí ele colocava para mim assim, mas Simone, isso é real. Eu sei que é. E aí ele colocava para mim, eu estou me encontrando com o meu pai, não nesta dimensão, nos meus sonhos. E aí? Alguns terapeutas comuns poderiam dizer que bobagem, ou pensar que bobagem, são simplesmente sonhos, né? Talvez. Nós precisamos deixar aqui os questionamentos, porque a ideia não é trazer respostas, é nós conseguirmos construir um nível de conhecimento que amplie a nossa visão, né, com questionamentos. Mas terapeutas pesquisadores, eu já vou dizer para vocês que eles não vão se contentar apenas com a ignorância do fato, e sim observar que pode ter algo ali importante para que haja uma investigação e que essa investigação ela pode colaborar profundamente com a melhora do paciente. Entende? Então, isso é um ponto fundamental. E no decorrer desse processo, esse paciente me fez pesquisar muitas coisas para conseguir ajudá-lo. Então, eu tive que aprofundar
o meu próprio nível de sensibilidade, eu tive que aprender a me desenvolver para que eu conseguisse adentrar no universo dele e eu poder compreender a que exatamente ele estava se referindo. Está certo? Porque nós sabemos que os sonhos, eles são produções, né, da nossa condição cerebral. Porém, nós temos que entender que não é só isso. Não é apenas uma produção cerebral. Nós estamos falando dos sonhos também, os sonhos lúcidos, né? Aqueles sonhos mais vívidos que muitas pessoas passam a relatar. E aí, se o terapeuta ele acaba não buscando essa experiência, adentrando neste conhecimento, fica muito difícil ele conseguir trazer uma informação adequada e até ele saber lidar com aquele paciente para que ele compreenda que pode fazer sentido, pode ter algum grau de fundamento o que ele está trazendo e questionando você nos seus atendimentos sobre a sua própria sensibilidade. Então, deixa eu ver que nós já temos algumas perguntas aqui, aí nós seguimos em frente. E enviem as suas perguntas também, né? Vão enviando as perguntas de vocês para que a gente vá construindo aí os questionamentos e trazendo informações. Então, deixa eu só dar o meu boa noite aqui também para o Evandro. Um grande beijo, Evandro. Seja muito bem-vindo. A Karen também está presente. Boa noite, Karen. E eu quero trazer para vocês, então, a primeira pergunta. Simone, o terapeuta precisa ser sensível com relação ao paciente? Ou isso abre espaço para ele se envolver emocionalmente e prejudicar o atendimento ao paciente? Muito pertinente a sua colocação. Veja bem, são duas coisas diferentes. Ser sensível em relação ao paciente é uma condição onde você se desenvolve e consegue criar um rapport com esse cliente. Você aprende a ampliar a sua visão de conjunto, procurando evidenciar a tua própria sensibilidade, junto à sensibilidade do próprio paciente. Agora, de que maneira? De uma maneira profilática, de uma maneira extremamente profissional, porque, veja bem, você está atuando dentro de uma situação específica do atendido. Não é o ideal que você acabe se envolvendo emocionalmente na vida do paciente. E outra coisa, um ponto fundamental que mantém o profissionalismo do terapeuta é quando ele consegue estar isento, quando ele consegue permanecer isento ao problema do paciente, e sim atento àquelas condições, investigando, aprofundando, para que ele consiga efetivamente ajudar. Está certo? Então, são coisas diferentes. Você manifestar a sua sensibilidade, de você se envolver emocionalmente com os problemas do assistido. Outra pergunta. Simone, a sensibilidade que você está falando tem a ver com o feeling do terapeuta em atender o seu paciente? Sim. A sensibilidade, ela tem a ver com o feeling. Ela tem a ver com o feeling, aquela intuição, você ter aquela intuição e atuar em cima do lance. É exatamente isso. É você se permitir sentir o que está acontecendo, estar aberto às inspirações, né? Estar aberto, porque existe um certo nível de fechadismo quando se trata de sensibilidade terapêutica, está certo? Então, nós temos que, principalmente na nossa cultura ocidental, isso é mais comum, né? Já para o Oriente, nós já sabemos que existe uma cultura muito mais aberta e muito mais avançada em relação a isso, está certo? Outra pergunta. Um sonho lúcido que o terapeuta teve pode influenciar na sua procedência com o paciente? Pode considerar isso uma sensibilidade? Pode. Pode considerar isso uma sensibilidade e, ao mesmo tempo, o sonho lúcido, ele pode, sim, contribuir em algum grau, de alguma maneira, tanto para o paciente compreender o contexto que ele está sendo inserido para corrigir, para se ajudar e resolver, quanto para o terapeuta que está ajudando esse paciente. Veja bem que, falando nisso, né, um sincronismo, essa sua pergunta,
Porque hoje à tarde eu recebi uma mensagem de uma pessoa que faz parte da nossa equipe de trabalho, onde essa pessoa colocou para mim assim: olha, eu tive um sonho com você. E nesse sonho acontecia isso, 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 isso e isso. Então, talvez eu tenha que modificar isso, 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 isso e isso. Você acha que tem procedência? Então, veja que fantástico, que interessantíssimo. E lógico, o que ela estava colocando para mim tinha fundamento. Agora, veja bem, nós temos que prestar atenção porque, claro que nós estamos aqui dentro deste exemplo mais específico dessa condição dos sonhos, né? Porque os sonhos, eles são dentro do nosso cérebro. Eles são situações oníricas, né? Então, nós não podemos dizer que o sonho, ele tem fundamento de realidade. Não. Agora, nós podemos avançar um pouquinho e sair dos sonhos e nos abrir, ampliando a nossa visão para uma sensibilidade maior, dizendo que talvez o sonho lúcido, o sonho vívido, ele já é uma outra categoria que pode sim contribuir. E ainda nós podemos avançar um pouco mais se nós quisermos aprender e aprofundar os nossos atendimentos em relação a essas experiências, quando nós temos vários pacientes que nos trazem situações de projeções, que é um nível mais avançado que o sonho, né, que o sonho lúcido, e que a gente conhece-se no meio convencional como projeções astrais, viagens astrais, como o caso daquele garoto que relatou para mim que ele encontrava o pai dele fora do corpo nessas projeções astrais. Então, veja bem, como eu vou questionar isso? Como eu vou trazer isso de modo a contribuir com este atendido, se eu não pesquisar, se eu não estudar, se eu não investigar sobre? Entende? Eu não posso simplesmente descartar. Entende? Porque, como está sendo feita essa pergunta, isso pode contribuir muito com o paciente. Entende? Pode quebrar uma correlação de que, puxa, ele está encontrando-se com o pai numa outra dimensão, isso dentro da cabeça dele, ele está tendo experiências, e o terapeuta pode acompanhar um processo evolutivo até ele compreender por que isso está acontecendo, qual é o sentido, qual é a lógica e o que isso significa. Então, eu estou trazendo este exemplo mediante as perguntas de vocês e, ao mesmo tempo, considerando que, para nós desenvolvermos a sensibilidade do terapeuta, nós precisamos estar abertos. Nós precisamos estar abertos ao nosso cliente, ao que ele veio buscar com você. Está certo? Uma outra pergunta ainda. Qual dica você dá para o terapeuta começar a desenvolver a sensibilidade? E o que já tem como expandir ainda mais? Eu vou dar essa dica no final desta live. É uma ótima pergunta, mas eu vou esperar um pouquinho mais para dizer para vocês como é possível nós irmos nos desenvolvendo em nível de sensibilidade, porque daí eu passei o conteúdo para vocês e vocês vão entender melhor como exatamente você pode começar, o que fazer para começar a desenvolver esse processo de sensibilidade. Está certo? Então, veja bem, um outro detalhe que é importante você considerar é quando vem forte aquela ideia, algo lá dentro de você que diz, né? Eu tenho uma sensação que... E aí você mesmo completa a frase, né? Ou quando você pensa, está me parecendo que... E aí, muitas vezes, você percebe que você não tem a certeza. Mas você não tem certeza porque você não está ouvindo aquela voz lá no fundo. Esse é o maior desafio para a sensibilidade, para desenvolver a sensibilidade. É você estar atento à voz que vem, porque aquela voz que vem lá do fundo, ela sabe. Muitas vezes nós ignoramos.
Então, veja bem que você até vê algumas coisas, né? Mas percebe que tem algo a mais. Tem algo a mais. E é aí que o terapeuta ganha. Está certo? Quando ele aprofunda naquilo que ele está quase entendendo, e aí vem aquela inspiração e ela é certeira. Que aí ele começa a observar e ele nem consegue perceber muita lógica, mas simplesmente ele sabe. Está certo? Agora, o que acontece é que quando nós estamos sentindo, tendo essas sensações, nós não estamos nos baseando naquilo que é convencional, né? Por isso que muitas vezes, muitos terapeutas acabam deixando de lado e perdendo a oportunidade de ajudar aquele cliente, né? Então, aquela intuição dizendo lá no fundo, não faz isso, né? Vocês já tiveram isso, vocês vivem isso diariamente. Você pode perceber que vale a pena você dar atenção. Porque quando vem aquela voz que diz, não faz isso, aí você pega, ignora, vai lá e faz. E aí você pode dar com os burros na água, você percebe que o resultado foi negativo. Quer dizer, algo lhe avisou. E mesmo assim, você ignorou. Está certo? Então, avaliar o subjetivo é difícil para o terapeuta. Mas ele pode ir fundo também no que ele está sentindo, naquilo que ele está captando, naquilo que ele está percebendo, tanto consigo mesmo, quanto com os outros. Então, quanto mais você experimentar reconhecer a própria sensibilidade, mais expert você vai ficar. Está certo? Banalizar a intuição é algo completamente destrutivo para todos nós. Agora, é difícil você saber se a intuição ela é realmente uma intuição, você está ouvindo uma intuição, ou se é coisa da sua cabeça. Muitas pessoas questionam muito isso, né? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é coisa da minha mente? Será que eu devo dar atenção? De qualquer modo, eu digo para você, não descarte imediatamente, avalie, né? Porque se em algum grau você questionou, se em algum momento você parou e pensou, mas será? O que tem ali? Né? Eu sou muito curiosa, eu sou muito pesquisadora, eu sou muito curiosa. Então eu gosto de realmente buscar, investigar, tentar entender. Será? Por que não? E se é não, por quê? Se é sim, por quê? Se talvez, por que talvez? Certo? Então fique alerta para você não considerar esta percepção como algo místico, tá? Veja bem, nós estamos falando de sensibilidade do terapeuta como uma atuação profissional, não como algo místico, né? E sim como um fato que pode ser avaliado por você. Porque quando nós transformamos tudo em misticismo, nós vamos correr o risco de perder o rumo das coisas. Não é por aí o caminho. Então, no caso do exemplo da própria intuição, eu vou dizer para vocês que ela é um tipo de fenômeno e que não se restringe a algo místico, religioso, não. É um fenômeno. A intuição ela é um processo fenomênico que qualquer pessoa tem, sente, vive, age, entende? Então nós precisamos olhar para isso. Então nós temos que compreender que através de vários estudiosos no assunto, todos apresentamos um grau de intuição. Apenas alguns é que se dão conta, outros não. Mas para um atendimento terapêutico, isso faz diferença, entende? Só que a sensibilidade, ela não é só isso. Nós vamos falar daqui a pouco essa condição dentro da visão científica. Como é que ela é vista? Como é que ela é avaliada? Tá? A sensibilidade, ela não é só intuição. Ela é uma mistura de sensações, ela é uma mistura de sentimentos, emoções mais racionalizadas, né? Mais perceptivas. E aí nós podemos citar, então, o que nós chamamos de pensamento intuitivo, que é mais uma visão da ciência convencional.
Tá certo? Deixa eu só responder uma pergunta, que nós já temos uma pergunta aqui. O Evandro está perguntando o seguinte: boa noite, posso agir como terapeuta projetado? Olha que pergunta interessante, Evandro. Veja bem, aí ele complementa, né? Deixa eu só ver a pergunta inteira, aí eu já passo para vocês. Às vezes sonho que estou conversando com pessoas que parece que conheço e nunca as vi. Muito interessante. Então, veja, Evandro, nós podemos sim agir como terapeutas também projetados, né? Então, quando nós falamos de sonhos lúcidos, sonhos mais vívidos, dentro das pesquisas, elas comprovam para nós que nós estamos interagindo com essas consciências. E aí o que acontece? Muitas vezes, eu tive uma disciplina, inclusive, quando eu trabalhei com a psicologia transpessoal, que estudava sonhos. E aí foi nos colocado da seguinte maneira: quando você tem algo que você não resolveu com alguém aqui nessa dimensão que nós estamos vivendo, o que pode acontecer é que essas pessoas, em determinados momentos, elas não têm condições de compreender exatamente o que nós estamos falando. Então, uma das maneiras, um dos modos que nós poderíamos agir seria numa outra dimensão, atuando através dos sonhos, mas aí eles falavam através dos sonhos lúcidos, que aí você está trazendo na sua pergunta a projeção, que é um pouco mais avançado do que o próprio sonho lúcido. Está certo? Então, é perfeitamente possível nós atuarmos enquanto terapeutas, ajudando as pessoas que estão vindo para as nossas consultas, ajudando as pessoas que estão convivendo dentro das nossas famílias, ajudando dentro de vários contextos. Perfeitamente possível. Está certo? Deixa eu dar o meu boa noite também para Aniela Campos. Seja muito bem-vinda, viu, Aniela? Podem enviar as perguntas que vocês querem questionar. Então, veja bem, nós trabalhamos, então, dentro de uma visão intuitiva, considerando um pensamento espiritual, né? Nós estamos falando aí de um pensamento intuitivo espiritual, né? E nós temos 4 tipos de pensamentos. Hoje, nossa live, ela não tem relação direta com isso, né? Porque nós estamos aí considerando a sensibilidade do terapeuta. Mas eu posso trabalhar com vocês com uma live específica sobre o tema dos 4 pensamentos intuitivos. Então, eu quero me ater, né, a esta condição deste exemplo agora que eu vou trazer para vocês do pensamento intuitivo pela visão da ciência convencional. Então, veja bem, o pensamento intuitivo, ele continua sendo um enigma para a ciência, né? No entanto, que nós conseguimos avançar através de muitas pesquisas e da própria neurociência. A neurociência vem trazendo muito essas pesquisas, né? E entendendo melhor essa expressão do cérebro, que é fascinante e, ao mesmo tempo, também é imprevisível, né? Então, está meio caminho entre a emoção e a razão, por isso é tão misterioso quando se fala do pensamento intuitivo, que é a visão da ciência convencional. Então, nós podemos dizer que o pensamento intuitivo, ele é aquele que permite entender a realidade instantaneamente, sem a mediação da lógica e sem a análise. Veja que não se usa uma linguagem verbal quando se tem um pensamento intuitivo, entende? Mas se baseia nos sinais e nas sensações que nos são apresentadas. Por isso, ele é extremamente benéfico durante os nossos procedimentos terapêuticos. Está certo? Então, veja bem, segundo a ciência, o pensamento intuitivo, ele é produzido em uma área do cérebro próxima à glândula pineal, né? Ou seja, aqui entre as sobrancelhas, né? Bem no meio da testa. A intuição, ela não é controlada voluntariamente, quer dizer, eu não vou parar agora e quero ter uma intuição. Não é assim que funciona, né? A intuição, ela não pode ser controlada voluntariamente, mas ela aparece como uma espécie de inspiração, né? Então, na prática, ela funciona. E aí, a própria ciência convencional está admitindo essas condições, porque ela está avançando dentro desta visão.
entende? E é o que, eu vou dizer até que a gente chama de terceiro olho, né? Terceira visão. Os médicos chamam de olho clínico. Outras linhas de pesquisa chamam de visionários. E aí nós temos várias terminologias em relação a esse processo de inspiração e de intuição. Então veja que por mais misterioso que seja, a ciência ela está avançando através da neurociência. Está certo? Então, deixa eu ver que nós temos mais uma pergunta aqui. Ainda complementando, o Evandro está colocando, né? São sonhos muito reais, acho que estou projetado. Olha, existe uma grande hipótese, né, Evandro? Então, não considera isso, assim, já de arrancada, como aqui ou ali, sem você ter a experiência de várias vezes, vários experimentos e construir as suas hipóteses. Então, pelo que você está relatando, sim, você tem aí uma hipótese de projeção. Está certo? Então, deixa eu dar o meu boa noite para a Michele, de Curitiba. Um grande beijo, minha grande amiga Michele, uma grande pesquisadora, né, e que está conosco participando. O Charles está perguntando o seguinte: o terapeuta deve sempre seguir a sua intuição caso surja algum insight ou algo do tipo? Ou tem situações em que ele não deve seguir a intuição? Você chegou num ponto importante. Veja bem, se nós tivéssemos a certeza e a garantia de que seria exatamente uma intuição, sim, seria o ideal nós seguirmos a intuição. Porém, o que é que acontece? Existe muita mistura entre aquilo que é intuitivo e aquilo que é geração da nossa própria mente, onde nós podemos estar querendo nos automanipular. Existe isso também. Então, nós não podemos, não é o ideal nós considerarmos, então eu tive uma intuição, então é isso que eu tenho que fazer. Por isso, nós temos que avaliar muito. É um contexto muito sério, né? Porque nós estamos trabalhando com o subjetivo. E quando nós trabalhamos com o subjetivo, nós temos que questionar muito antes de nós tirarmos certezas, antes de nós compreendermos que, poxa, será? Então, é esse mesmo o caminho. Você entendeu a diferença? Então, nós precisamos compreender o fenômeno, ter mais clareza sobre, para nós entendermos se é por ali. Agora, o que acontece é que, realmente, quando existem essas inspirações, elas são em cima do lance. É impressionante que elas são em cima do lance. Mas, eu diria, pesquise, avalie, cada caso é um caso, e veja se tem lógica e tem sentido para você. Está certo? O Evandro está colocando, são sonhos muito reais, acho que... tá, eu já falei, né, Evandro, desculpa, estou repetindo aí para você, que você está projetado. Muito bacana as suas colocações, viu? Continuem a contribuir conosco. Então, veja bem, voltando aqui para o nosso conteúdo. A pior condição que pode acontecer, que eu vejo dentro desta temática da sensibilidade do terapeuta, é quando o terapeuta ele ignora a sensibilidade que ele tem. Ele ignora. Ele percebe o seu processo intuitivo, ele percebe as suas sensações. Às vezes ele sente até no corpo, né? Porque quando nós somos muito fortes dentro desse contexto, nós sentimos até no corpo. E ainda assim ele cai no mata-burro de avaliar os fatos apenas do ponto de vista do que ele vê. Entende? Então, isso é uma condição negativa e que pode atrapalhar, sim, dentro de um trabalho terapêutico. Então, nem tudo é apenas como a gente vê. Vocês querem ver? Eu quero trazer um exemplo prático disso. Quando uma pessoa traz uma notícia, qualquer notícia, para você.
E você simplesmente pega essa notícia e passa à frente. Será que você entendeu o contexto da notícia? Será que quando você recebeu a notícia você percebeu o que você sentiu sobre? Ou simplesmente você recebeu a notícia, pega ela e passa para frente? Como ela veio, assim ela vai. Como ela veio, assim ela vai. Sem você saber se aquilo tem sentido, tem lógica, é real, não é real. Então, quer dizer, você está passando só aquilo que você vê. Com os olhos carnais, né? Vamos dizer assim. Então, veja que talvez ignorar a nossa sensibilidade não seja um bom negócio, né? Veja que tudo aquilo que chega até nós está conversando conosco. Esta é a sensibilidade do terapeuta. Você precisa conversar com você. Tudo que chega na tua direção quer dizer alguma coisa, traz um sentido. E aí é que nós temos que ficar atentos. Então é muito complexo, né? Nós precisamos realmente questionar mais e levantar hipóteses, né? Nós temos que levantar hipóteses. E um outro equívoco é dar vazão apenas àquilo que você sente. Então, veja bem, às vezes a pessoa, ela quer fazer avaliações, ela quer desenvolver a sensibilidade, ou ela está conversando com pessoas, mas tem algo lá dentro que ela sente que ela quer falar aquilo que ela sente, ou o próprio terapeuta é só aquilo que ele sente que seja, tem as crenças dele, tem os dogmas dele, e ele quer colocar aquilo em evidência. Então, isso também é um equívoco. Isso não é estar atuando dentro de um processo de sensibilidade. Entende? Então, aquelas pessoas que querem entrar demasiadamente nessas situações, querendo exagerar nas explicações, entrando numa visão emocionalista desnecessária, isso é um grande equívoco. Isso não é, nós não estamos falando da sensibilidade do terapeuta. Então, o mais importante é você considerar o conjunto das evidências, né, que permeiam e por que não dizer que comprovam aqueles fatos que o terapeuta pode estar sentindo ou pode estar intuindo, né, ou pode estar percebendo. Está certo? Nós temos uma pergunta aqui. E como o terapeuta pode fazer para não misturar a visão dele com o que o paciente precisa ou quer? Veja bem, eu entendo o seguinte. Esse também é um assunto bastante polêmico e extremamente importante. Porque muitos de nós temos as nossas próprias crenças, né? O ideal é claro que nós deveríamos eliminar todas elas. Eu sou uma pesquisadora da mente, então eu diria para você, elimine todas as suas crenças. Isso vai ser o melhor que você pode fazer por si mesmo. Só que não é assim que funciona. Nós vamos ter terapeutas religiosos, nós vamos ter terapeutas ateus, nós vamos ter terapeutas que não acreditam em processos espirituais, terapeutas espirituais, nós vamos ter N pessoas, e veja que cada um desses terapeutas atendem uma quantidade imensa de pessoas. E aí o que acontece? Quando o terapeuta, ele mistura a visão que ele tem, querendo incutir a visão que ele tem naquele assistido, naquela pessoa que é atendida por ele, isso começa a criar sérios problemas. Então, nós não devemos misturar a visão do terapeuta com a visão do assistido, do atendido. Porque pode acontecer de você, por exemplo, ser um terapeuta que não tem crenças. Aí chega um paciente para você que ele possui um processo religioso extremamente avançado. E aí você vai pensar, poxa, mas se esse terapeuta é ateu e o paciente dele é religioso, então esse paciente não vai poder ser atendido corretamente por aquele ateu. Será? Eu questiono você. Será que não seria possível? Porque, veja bem, dentro de uma visão extremamente profissional, aquele paciente chegou até aquele terapeuta
mas ele pode ajudá-lo com aquilo que ele tem disponível, se ele adentrar no universo daquele paciente e trazê-lo com ele, para entender o contexto, não para que ele imponha a visão que ele tem. Entende? Então, veja bem, eu não sou ateia, né? Eu não tenho essa visão. Agora, veja bem, eu tenho a minha visão, mas eu não preciso impor a minha visão aos meus pacientes. Entende? Eles vêm para mim para que eu consiga ajudá-los dentro do universo deles. Então, isso é muito sério essa colocação e muito importante esse questionamento. Então, nós não devemos misturar, né? Do mesmo modo, quando nós estamos falando em questão de sensibilidade do terapeuta, que nós podemos dizer que eu tendo uma determinada situação na minha vida de relacionamento afetivo, e eu quero impor aquele estilo de relacionamento afetivo para o meu paciente, quando exatamente aquele estilo de relacionamento não condiz com a realidade daquele paciente que chegou para você. Entende? Então, nós temos que ficar bastante atentos a esses detalhes. São pontos que fazem toda a diferença na personalidade do terapeuta, no autodesenvolvimento da personalidade, na autoconstrução de uma identidade do terapeuta, a ética, né? Aqui entra num processo ético-terapêutico profundo, profissional-paciente. Está certo? Então, o ideal, se é que existe um ideal, né? Nós não sabemos se existe um ideal, mas vamos considerar o nosso estado de ética dentro desta visão profissional, é evitar que o terapeuta desconsidere o seu processo intuitivo. É o contrário, que ele consiga valorizar a sensibilidade, por mais que o terapeuta não reconheça que ele seja perceptivo. Nós precisamos considerar esse processo. Está certo? Então, se o terapeuta ele desenvolve a sensibilidade, isso também direciona para um caminho de assertividade no tratamento do paciente que vai ser atendido. Entende? Porque ele está aberto, ele é sensível, ele é intuitivo, ele está inspirado, ele está atento ao conjunto de evidências para encontrar a melhor hipótese. E aí ele ser pontual nos seus diagnósticos, com o tratamento também pontual, para que o seu paciente consiga resultados, consiga êxito, né? Porque nós não podemos escolher os casos que batem na nossa porta, né? Nós não podemos escolher o motivo que esses pacientes vão chegar na nossa clínica. Nós temos que simplesmente atender. Acolher é um acolhimento. Entende? Deixa eu ver mais uma pergunta que nós temos aqui. Interessante. Se eu for me consultar com um terapeuta e eu contar todos os meus sonhos e experiências projetados, e ele não tem este conhecimento, ele vai me internar num hospício? Provavelmente. Olha, muito boa a sua colocação. Então, o que acontece? Por isso nós temos que estar muito atentos, né? Este exemplo que você está trazendo, ele é um exemplo muito específico. E isso está, vamos dizer assim, muito, muito além do que a grande maioria dos terapeutas busca. E nós temos que buscar. São conhecimentos, né? Que vai nos ajudar e que vai contribuir para compreendermos como é esta vida na humanidade, né? Como nós estamos vivendo aqui. O que exatamente isto quer dizer para todos nós? Então, eu fico muito interessada quando surgem pacientes com situações diferenciadas, com situações específicas, né, que podem compartilhar, como você está citando, situações mais específicas, como processos projetivos, como situações de sonhos lúcidos, né, que hoje vocês puxaram, então, através das nossas perguntas. Isso sim faz parte da sensibilidade do terapeuta, ele buscar de que modo ele vai estudar, compreender, e olha, muito bacana também quando o terapeuta
ele é muito ético e profissional quando ele diz, olha, o que você está trazendo para mim, nesse momento eu não sei falar, mas eu vou pesquisar para eu entender o que você está fazendo, o que você está trazendo para mim. E também um outro ponto, né? Podemos também falar sobre isso dentro de um ponto de vista espiritual, dentro de um ponto de vista científico, dentro de um ponto de vista filosófico. Entende? Que aí você também se causa. Quais são as visões? O que existe? O que está disponível? Olha, eu vou trabalhar com um curso para terapeutas, para vocês, e eu quero dizer para vocês que nós vamos aprofundar muito tudo isso. Existe a visão do terapeuta espiritual. Como deve ser a visão do terapeuta espiritual? Como deve ser a visão, a nossa visão, ou como pode, né? Uma das possibilidades, quais são as alternativas para nós lidarmos hoje, nesse momento, onde todas as pessoas estão considerando, eu vou dizer assim, abruptamente, a espiritualidade no meio que elas estão convivendo. E aí, como você vai lidar? Você é terapeuta, como você vai lidar com isso? Então, nós temos que estudar. Tá? Então, esse é um dos módulos que eu trabalho no curso Terapeuta Legítimo, onde nós trabalhamos sobre a espiritualidade do terapeuta. Está certo? Então, isso é muito importante. Agora, veja bem, ó. O que você pode fazer imediatamente? Então, mediante aquela pesquisa, né? Aquela pergunta que veio anteriormente, sobre que dica nós daríamos para que o terapeuta ele pudesse pensar em desenvolver a sua sensibilidade. O que eu poderia dizer para você começar a desenvolver a sua sensibilidade terapêutica? Eu diria para você dar atenção aos primeiros pensamentos que vêm para você, mediante qualquer conversa. Que isso passe a ser um treino para você. Entende? Que quando vem aqueles pensamentos, aquela conversa, que você fique atento, quais são os primeiros pensamentos que vêm? Porque o que acontece? Quando nós entramos numa conversa, tudo começa a se misturar, certo? Se misturam os assuntos, se misturam as energias, eu com aquela outra pessoa que está ali na minha frente, tudo começa a ter um sentido. E aí o que acontece? Não se percebe, não se dá atenção ao detalhe, que aí pode ser aquele processo mais intuitivo. Então fique atento aos primeiros pensamentos, né? Sabe quando uma pessoa ela vai fazer um vestibular e aí ela pega e assinala uma questão, a primeira resposta ela vai lá e assinala. Aí ela termina toda a prova, ela começa a fazer uma revisão e de repente ela volta lá naquela pergunta e ela muda aquela questão e ela diz, não deve ser isso, eu vou para outra resposta. E aí quando ela vai corrigir, ela percebe que a primeira resposta que ela assinalou é aquela que ela deveria ter deixado. Intuição tem a ver com isso. Então, nós temos que pesquisar. E intuição tem a ver com sensibilidade. Também temos que pesquisar. Então, é dar atenção aos primeiros pensamentos. Sabe aquela voz que vem lá do fundo, avisa você e você dispensa? Isso é um exercício que exige continuidade e treino para que você fique apto e comece a lidar com maior habilidade para você começar a discernir. Nós temos que ter discernimento sobre aquilo que nós estamos exatamente identificando. Está certo? Então, eu quero convidar você para o curso gratuito que nós vamos ter agora, no dia 17, 18 e 19 de março. Nós já temos muitos inscritos, então você se agilize, né? Eu não vou deixar esse curso disponível nas redes sociais, tá? Eu vou trabalhar quinta, sexta e sábado, é uma imersão sobre criatividade clínica. Justamente o que
o terapeuta pode fazer para desenvolver a sua criatividade, o seu nível de criatividade nos seus atendimentos terapêuticos, no seu dia a dia. Ele é gratuito, todos vocês podem participar, então já está sendo disponibilizado aqui pelo YouTube, né? Então corra, faça sua inscrição para que você possa participar. Eu não vou deixá-lo disponível nas redes sociais, está certo? Eu só vou mantê-lo nesses 3 dias que nós estamos trabalhando com esse tema da criatividade clínica, está certo? Então assista os nossos vídeos, dá um like nessa live de hoje se você achou, se você gostou, né? Se você achou que ela foi bacana para você, e visita as nossas redes sociais, nosso Facebook, o nosso Instagram, né? Eu estou trabalhando há mais de 20 anos com as terapias e estou entrando agora no mundo digital. Apenas agora que eu estou adentrando nesse mercado digital. Mas eu quero dizer para vocês que está sendo sensacional, os nossos pacientes, os nossos clientes estão vindo conosco, e isso é fora de série, nós vamos fazer muito barulho com as terapias. Então, até amanhã com o tema terapeuta inseguro. Ele é inseguro ou ele está estagnado? Um grande beijo para você e até amanhã.